Ok, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Não vamos ler ainda. Atos, capítulo 6. Irmãos, na nossa leitura bíblica, nós podemos todo ano renovar nosso conhecimento da palavra de Deus, e todo ano nós lidamos com uma série de circunstâncias, de pessoas cujas vidas teriam sido anônimas para nós, se elas tivessem tentado ser ou fazer alguma coisa de extraordinário por suas próprias capacidades, por sua própria força. Pessoas frágeis, pessoas comuns como nós, mas que receberam sobre suas vidas uma bênção especial da parte de Deus, e isso as capacitou a ir além da sua própria limitação humana, da sua capacidade humana natural, e realizaram coisas extraordinárias, prodígios, obras maravilhosas. Nós temos vários exemplos. Temos o exemplo de Sara, por exemplo, que não podia ser mãe, mas que aos 100 anos de idade o Senhor capacitou para que ela pudesse gerar o seu filho Isaque, e ela tem sido um testemunho, desde então, ao longo das Escrituras, do quanto Deus pode fazer, e ela faz parte ali daquela galeria de fiéis que são descritos na carta aos Hebreus, de pessoas que pela fé realizaram prodígios, fizeram proezas. Nós temos também o exemplo de Davi, um garoto, menino que, embora fosse fraco, fisicamente falando, incapaz, Deus o capacitou de uma tal forma que ele teve coragem, ele teve fé, teve forças para enfrentar o gigante Golias e outros tantos gigantes ao longo da sua vida que ele precisou enfrentar. E com eles, com Davi, com Sara, nós temos uma série de outros exemplos bíblicos de pessoas que, se não fosse o poder de Deus sobre elas, elas nada poderiam ter feito de extraordinário. Por outro lado, à medida em que elas receberam o poder de Deus, elas também se dispuseram a ir além, a avançar em suas vidas, em sua caminhada com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, agora à noite, a respeito desse assunto. E então, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8, do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, falando sobre Estevão. Quantos aqui já leram sobre Estevão, conhecem o que aconteceu na vida de Estevão? Todo mundo praticamente, né? Estevão é bem conhecido, mas quem era Estevão até o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Ele era um apóstolo? Era um pregador? Não. Ele era apenas um crente em Jesus. E como é que Estevão vai entrar na narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos? Vamos relembrar. Nós temos uma sequência. Primeiro, houve uma contenda entre as viúvas dos judeus de fala grega e dos judeus de fala hebraica. A igreja primitiva distribuía alimento para as pessoas, e na hora da distribuição dos alimentos, as viúvas dos judeus gregos vinham sendo negligenciadas na distribuição. Então, houve uma queixa, uma contenda ali entre
essas pessoas e os apóstolos se sentiram pressionados a resolver a situação. Mas, por outro lado, eles também perceberam que não podiam mais se ocupar com essas coisas, porque eles precisavam de mais tempo para se dedicarem à oração e à palavra de Deus. A igreja estava crescendo, havia uma demanda muito grande, não só de pregação, mas também de oração pelos enfermos. Então, havia muito a fazer, e, por isso, alguém sugere que sejam escolhidos homens capazes de lidar com a questão da distribuição de alimentos. Então, 7 homens vão ser escolhidos conforme os seguintes critérios. Primeiro, que sejam respeitados pela comunidade dos crentes. Segundo, que sejam cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. E esses homens são separados para exercer a diaconia, né, que é um termo grego que significa simplesmente serviço. Daí serem chamados de diáconos, em Filipenses capítulo 1, versículo 1, e em 1 Timóteo capítulo 3, de 8 a 13. São as 2 vezes em que se usa esse termo diácono no Novo Testamento. Dentre os escolhidos, quem aparece? Estevão. E ele foi o único sobre quem Lucas afirmou diretamente ser cheio de fé e do Espírito Santo. Na leitura, nós acabamos supondo que os demais também eram cheios de fé e do Espírito Santo, mas Estevão é o único sobre quem Lucas diz diretamente que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Então, repito a pergunta: quem era Estevão até o relato de Atos 6? Era um apóstolo? Era um pregador? Não, ele era apenas um crente em Jesus. Mas ele era um crente em Jesus em cuja vida o Espírito Santo tinha lugar. Ele era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. E o fato de ele ter comunhão com Deus abria espaço na sua vida, no seu coração, para que o Espírito Santo habitasse nele. E agora ele passa a ter uma função na igreja primitiva. Que função é essa? A diaconia, o serviço. Especificamente, servir às mesas na distribuição de alimentos às viúvas e aos demais necessitados. Então, aqui, nesse contexto, Estevão entra em cena. Outra pergunta: depois que Estevão foi separado para a diaconia, ele se restringiu a esse trabalho, irmãos? Sim ou não? Não. Ele foi muito além. Ele não se acomodou, não se subestimou, ele não se anulou, ele continuou a dar lugar ao Espírito Santo em sua vida e ele superou em muito os seus próprios limites. Então, é o que nós vemos aqui no relato do capítulo 6, de 8 até o capítulo 7, verso 1. Vamos fazer a leitura, então, e depois vamos orar. Diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, esse é um homem que foi separado apenas para servir às mesas. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, pela liberdade que temos de tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Pedimos agora que a tua boa mão se estenda sobre nós para nos guiar, conduzir as nossas mentes e corações na reflexão desta palavra, que ela nos encha de sabedoria, de entendimento, de compreensão e também de motivação
para que nós possamos, nós mesmos, vencer os nossos limites. Ó Deus, no propósito de fazer mais para Ti. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a narrativa de Lucas sobre Estevão se encontra dentro de uma seção muito maior, que é a seção que cobre o início do povo de Deus, a história do povo de Deus, que nasceu sob o poder e a influência do Espírito Santo, lá no capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo que Cristo havia derramado sobre os seus discípulos. Até a grande perseguição descrita no capítulo 8, então, essa longa sessão, Lucas vai descrever as várias situações nas quais a igreja sofreu com a perseguição dos judeus, os julgamentos nos seus tribunais, enquanto ela testemunhava poderosamente e crescia exponencialmente em número. Então, o último grande incidente nesse sentido envolveu o testemunho de Estevão, sua vida cheia da graça, do poder e dos frutos do Espírito, seus embates com os judeus que o perseguiam, seu julgamento baseado em provas forjadas e a sua eventual execução. E embora seja uma parte triste do livro de Atos dos Apóstolos, eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu leio esse texto, me dá uma tristeza de saber que um homem tão cheio da graça de Deus, um homem inocente, foi morto de uma forma tão vil, tão brutal, tão violenta, por causa de um preciosismo do coração de homens religiosos, mas que não conheciam a Deus realmente. Então, embora esse texto seja triste, ele traz lições preciosas. Então, vamos olhar de perto esse testemunho e aprender com ele? Convido você para a gente fazer isso. Lucas vai dividir essa parte da sua narrativa em 4 momentos. Primeiro, ele começa com um resumo da atividade de Estevão em Jerusalém, versículo 8. Depois, ele descreve os embates entre Estevão e um grupo de judeus da diáspora, mais tarde, numa sinagoga em Jerusalém, versículos 9 a 10. Depois, Lucas relata uma conspiração daquele grupo de judeus contra Estevão. Eles querem condená-lo à morte e começam a forjar provas, versículos 11 e 12. E quarto, o relato é concluído mostrando aqui uma sessão do Sinédrio, onde Estevão vai ser julgado em 3 estágios. Primeiro, falsas testemunhas são chamadas para acusá-lo de blasfemar contra Deus, contra o templo, contra Moisés, contra a lei. Depois, os membros do Sinédrio olham para ele, observam o seu comportamento e, ao fazerem isso, notam que o seu rosto é semelhante ao rosto dos anjos. E, por fim, o sumo sacerdote pressiona Estevão a responder às acusações, versos 13 do capítulo 6 até o 7, capítulo 1. Então, vai ser essa divisão do texto que nós vamos seguir. Versículo 8, o texto diz que esse Estevão, que foi chamado para servir à mesa, era cheio de graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, meus irmãos, aqui já se mostra a disposição de Estevão de não se acomodar no lugar onde ele estava, na posição que ele havia sido posto, mas de ir além. Lucas vai iniciar aqui destacando as características dos ministérios de Estevão, e de novo, ele o classifica como alguém que é cheio da graça, cheio do poder de Deus. Irmãos, uma das grandes fraquezas da igreja hoje é que a igreja de Cristo é uma igreja vazia. Ela é cheia de pessoas, cheia de recursos, cheia de dinheiro, em muitas situações, mas uma igreja vazia do poder de Deus. É por isso que nós vemos tanta propaganda, é por isso que nós vemos tanto barulho e vemos tão pouco poder, porque a igreja hoje é uma igreja vazia. Então, quando nós olhamos para o testemunho de Estevão, nós aprendemos que se nós tivermos que nos encher de alguma coisa, meus irmãos, que seja do poder de Deus, que seja da graça e do poder de Deus, que seja da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vida como a de Estevão não pode passar despercebida, nem dos homens, mas também nem do diabo. Nas vidas dos homens, uma pessoa como Estevão vai se tornar um instrumento de bênçãos,
Ele é usado por Deus para curar, para fazer milagres, para operar grandes sinais. Quantas vidas foram abençoadas pela imposição de mãos de Estevão? Um homem cheio de graça, de amor, uma vida cheia de frutos. Mas, consequentemente, uma vida assim vai sofrer perseguições, porque Satanás vai se levantar para tentar calar essa voz por meio da qual Deus está falando. E essa era a vida de Estevão. Alguém que não era um apóstolo, cuja função, não é, o papel que foi dado a ele, foi de simplesmente servir às mesas. Um trabalho honroso, sim, diga-se de passagem. Mas ele não se acomodou. Ele continuou orando, buscando a graça de Deus, mais e mais, manteve acesa a chama da comunhão com o Espírito Santo. Então essa comunhão viva começou a sobressair naturalmente. Meus irmãos, milagres não são obra da nossa força. Milagres não são fruto da nossa vontade. Sinais, prodígios e maravilhas ainda podem acontecer hoje, mas nós não podemos produzir isso com tecnologia. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, relevância, são coisas que só podem acontecer como resultado de uma vida de comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser escondida. A sua vida, de algum modo, vai ser descoberta, ela vai aparecer de alguma maneira e ela vai fazer diferença na vida das pessoas e no mundo. Então, essa comunhão viva começou a sobressair naturalmente e milagres e sinais começaram a acontecer entre o povo. Mas, além disso, o segmento do capítulo 7 vai mostrar que Estevão também era um exímio expositor da palavra de Deus e um habilidoso apologeta. Ele desenvolveu o hábito de expor a palavra enquanto servia as mesas. E é interessante isso, irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Às vezes nós pensamos, poxa, se eu fosse um missionário, se eu pudesse ir para a Inglaterra, ou para a Alemanha, ou para a África, ou para a Índia, ou para a Ásia, pregar o Evangelho, meus irmãos, o nosso campo missionário é onde nós estamos. Enquanto nós estamos servindo as mesas, seja no nosso trabalho secular, seja na praça, seja no mercado, seja na farmácia, seja no banco, nós temos ali pessoas que precisam ouvir a palavra de salvação. E enquanto nós servimos as mesas, ou seja, enquanto nós fazemos o nosso trabalho trivial, nós podemos compartilhar a palavra de salvação. E então, era isso que Estevão fazia. Além disso, é provável que Estevão mantivesse o hábito de frequentar uma sinagoga, e nesse caso, a mesma que os judeus dispersos frequentavam quando vinham a Jerusalém. Em vista disso, é certo que muitas viúvas, entre outras pessoas, até membros da sinagoga, estivessem abraçando a fé em Jesus. Então, os debates com os judeus seriam inevitáveis. E desse modo, você percebe que o relato sobre Estevão vai seguir um roteiro bem conhecido de todos nós, que nós vemos na vida de Jesus, na vida de Paulo, que é o quê? Uma vida que é cheia de Deus, que é rica em obras e palavras que incomodam e muito os judeus. Essa vida será perseguida, sofrerá tribulações. Por quê? Porque muitas pessoas eram levadas a crer em Jesus e abandonar o judaísmo. Meus irmãos, o diabo está sempre pronto a levantar pessoas contra nós, quando a igreja cumpre o seu papel. Porque quando a igreja cumpre o seu papel, ela arranca pessoas do inferno e transporta essas pessoas para o reino de Deus. Então, vem aqui os primeiros embates de Estevão com os judeus, versículos 9 a 10. Nós vemos aí que o texto diz que alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Esses judeus eram judeus da dispersão. O termo dispersão é usado para falar dos judeus que viviam em outros lugares fora da terra prometida, fora de Jerusalém. Então, eles vinham a Jerusalém eventualmente para os dias de festa, para adorar. E quando estavam em Jerusalém,
e eles frequentavam uma sinagoga. Então, eles mesmos faziam parte de uma sinagoga que era conhecida como Sinagoga dos Escravos Libertos. E então, eles tinham esse hábito e, como eles eram membros da sinagoga, eles sabiam muito bem as questões que estavam sempre em pauta em relação àquele Jesus que dizia que era o Messias, mas morreu crucificado em Jerusalém alguns anos antes. Então, o que nós temos aqui? Esse grupo de judeus da diáspora, membros dessa sinagoga chamada dos escravos libertos, começou a discutir com Estevão. E você sabe que uma sinagoga era o local onde a comunidade judaica se reunia para discutir questões de interesse da comunidade, compartilhavam refeições, julgavam questões referentes às leis e às tradições, etc. Mas o grupo não pôde resistir à sabedoria de Estevão e ao poder do Espírito pelo qual ele falava. Meus irmãos, Jesus vai dizer para os seus discípulos: não fiquem aflitos, porque quando vocês forem confrontados, o Espírito Santo lhes dará o que falar. Mas veja, a perspectiva de Jesus é que o Espírito faria lembrar. A gente só pode lembrar do que a gente sabe, né, irmãos? Então não adianta também não ler a Bíblia e dizer: não, Jesus disse que o Espírito Santo vai me dar. Vai te dar o quê? Ele vai te dar um esculacho, um chega para lá, vai te dizer: toma vergonha, cidadão, vai ler a Bíblia. Não é? Porque nós só podemos lembrar do que conhecemos. Então, aqui temos outro enredo bem conhecido. Os judeus tentam se opor à pregação do Evangelho e ao testemunho cristão, mas eles não têm o poder de comprovar qualquer fraude no Evangelho pregado e não podem negar os milagres e os sinais que são realizados. Então, o que eles fazem? Eles criam subterfúgios para enganar o povo, para convencer as autoridades e calar as testemunhas de Cristo. O roteiro foi sempre o mesmo com Cristo e com os outros apóstolos e servos do Senhor. E em relação a essa questão, havia 3 instituições as quais os judeus consideravam mais sagradas de todas. A lei, né, que para eles era representada mais nas tradições dos anciãos, leis cerimoniais, essas coisas. O próprio Moisés, cuja vida se confundia com a lei. Em terceiro, o templo, que se tornou um objeto de adoração do povo judeu em si, porque eles já não adoravam nem mais a Deus, mas o templo como algo sagrado. Então vemos aqui um plano sendo posto em ação. E aí vem os versículos 11 e 12, dizendo o quê? Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: e este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então, o primeiro passo do plano de eliminar Estevão era incitar o povo e os líderes religiosos contra ele. Esse objetivo seria alcançado por meio do depoimento de falsas testemunhas contra Estevão. Os judeus mesmo não poderiam dar falso testemunho porque era contra a lei de Moisés. No entanto, eles entendiam que poderiam agir indiretamente contratando alguns homens que não temiam a Deus para dar falso testemunho. Então assim foi feito. Imagine isso. Na cabeça de um judeu era assim: eu não posso matar ninguém porque matar é pecado. Mas se eu pagar alguém para fazer o serviço, eu não estou pecando. Ele pensava assim. Era justamente esse tipo de entendimento da lei que Jesus condenava. Porque ele disse: a lei está na cabeça de vocês, mas ela não está no coração. Ela está em tábuas de pedra, mas ela não foi escrita no coração de vocês. Vocês não entendem o espírito da lei. Então, o segundo passo seria levar Estevão perante o sinédrio, o tribunal dos líderes para questões religiosas e civis envolvendo judeus. Verso 12, né, diz aí que atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investiram contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Você percebe como é que esse modus operandi aqui é sempre o mesmo? Em todo o tempo na história sempre foi assim, meus irmãos. Você pega uma multidão que não se instrui, que não estuda, que não lê, que não procura saber onde está a verdade,
E você fomenta essa ignorância desse povo com paixões. Pode ser o futebol, pode ser a política, pode ser qualquer outra coisa. E você começa a fomentar esse povo com algum tipo de paixão, e o povo começa a arder e a queimar como lenha seca, e daqui a pouco as pessoas estão lançando mão de todo mundo e de qualquer um que seja acusado de qualquer coisa para destruir essa pessoa, independente de haver ali verdade ou não. Então é isso que está acontecendo aqui. E pronto, o cenário estava montado, a palha havia sido acumulada sobre a lenha seca, o que faltava era só uma fagulha para começar o incêndio. Então Lucas move a cena para dentro do sinédrio, versículo 13 até o 7, capítulo 7, versículo 1. Eles apresentaram as testemunhas falsas no sinédrio, que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A questão aqui é muito delicada, irmãos, porque a declaração das falsas testemunhas toca sutilmente a verdade. É praticamente o trabalho de um sofista. Você sabe o que é um sofista? Os sofistas eram pessoas que usavam artifícios de retórica, do discurso, para fazer com que uma mentira pudesse se parecer com a verdade. Eles são chamados de sofistas porque eles usavam o artifício do sofisma. O que é um sofisma? Sofisma, eu vou ler aqui a definição, é o raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com regras da lógica, apresenta na realidade, ouça bem, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Trocando em miúdos, o que é um sofisma? O sofisma é uma mentira que é embalada num papel tão brilhante, tão bonito, que parece uma verdade. Isso é um sofisma. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que o tempo todo é movido por sofismas. Entende? O tempo todo. Por exemplo, a igreja, ela prega contra o pecado. Pecado é algo condenado pela igreja. Mas o que se diz lá fora, para muita gente, é que a igreja prega contra o pecador. Não, você que pratica esse tipo de vida, não vá para a igreja não, porque a igreja não aceita esse tipo de pessoas. A igreja prega contra esse tipo de gente. Meus irmãos, a igreja nunca pregou contra ninguém. A igreja prega contra o pecado. Se uma pessoa pratica o pecado, o que a igreja condena, que é o que a Bíblia condena, não é a pessoa, mas aquilo que ela pratica. E a dificuldade para nós é separar justamente essa questão do sofisma, porque muitas vezes nós mesmos começamos a acreditar nisso, e ao invés de nós odiarmos o pecado, nós odiamos o pecador. Mudamos as coisas. Então, se nós procurarmos na boca de Jesus, e aqui vem o detalhe e a delicadeza do assunto, nós vamos encontrar a frase, por exemplo, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Olha só como o sofisma, ele toca na borda da verdade, mas não é a verdade. Então, nós vamos encontrar isso em João capítulo 2, versículo 19, destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. É uma frase de sentido figurado, pela qual Jesus estava falando do seu próprio corpo, como João vai dizer no capítulo 2, verso 21. E mais, ele não disse que destruiria o templo, mas disse, destruam esse templo. Só que aqui o que eles disseram? Eles disseram, olha, esse Jesus Nazareno disse que destruiria o templo. Não parece a verdade? Está bem perto, não está? Mas não é a verdade. Outra frase, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês. Jesus vai dizer isso um monte de vezes a partir do capítulo 5, verso 21 de Mateus.
Quem havia dito aos antigos? Moisés. A lei? Mas Jesus está afirmando que mudaria a lei? Não. Contudo, muitos dos costumes, das tradições criadas pelos anciãos, sim, Jesus veio para mudar. Ele não era contra a lei. Na verdade, ele estava ali para cumprir a lei. E por isso, para cumprir a lei, ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês. Então você percebe qual é a sutileza da questão? É muito difícil combater o sofisma, irmãos, principalmente quando existe a predisposição de aceitá-lo como verdade, que era o caso aqui. Ele resvala na verdade e adquire uma aparência de verdade. Então é preciso prestar muita atenção para distinguir o sofisma da verdade real. Muita atenção. E diante do depoimento das falsas testemunhas, naquele ambiente já contaminado pelo fogo do zelo religioso, pelo legalismo extremado, o nacionalismo exacerbado, ainda que sem entendimento, a sorte de Estevão estava traçada. Diante desse cenário tão desfavorável, Lucas traz um toque especial quando ele cita um detalhe do versículo 15, que diz o quê? Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. O que eles viram no rosto de Estevão? Inocência. Eles viram, irmãos, assim como eles viram em Jesus, assim como eles viram em Paulo. Mas eles queriam ver isso? Não. Eles queriam ver a culpa, porque eles precisavam da culpa, eles precisavam condenar Estevão, porque Estevão era um incômodo, assim como foi Paulo, assim como foi Jesus. Então, qual o propósito do autor? É ressaltar a inocência de Estevão nessa questão. Ela transparecia no seu semblante. Mas, por outro lado, a menção a esse fato condena as autoridades religiosas pela sua obstinação em rejeitar não Estevão, mas a Jesus. O mesmo ocorreu no julgamento de Jesus perante o Sinédrio. O governador romano declarou: não vejo nesse homem crime algum, então vamos soltá-lo. Mas não, aí entra o sofisma. Os judeus disseram: se você o soltar, você não é amigo de César, porque ele se diz um rei, e nós só temos um rei sobre nós, que é César. Olha como eles são, sofistas. Então, para condenar Jesus, eles assumiram que César era o único rei sobre eles, que seria impensável para um judeu numa situação normal. Mas agora vale tudo, porque o objetivo é condenar Jesus, é condenar Estevão. Por quê, irmãos? Para silenciar o Evangelho. Seria só uma questão de tempo até que Estevão fosse condenado à morte, o que diante das leis romanas seria ilegal, porque os judeus não possuíam autorização para condenar uma pessoa à morte. Mas ainda assim eles o fizeram. Contudo, a encenação tinha que continuar. E o sumo sacerdote questiona Estevão com a pergunta que fecha essa perícope. Capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Veja a discrepância que existe entre o verso 15 do capítulo 6 e o verso 1 do capítulo 7. Se o rosto de Estevão é como o rosto de um anjo, qual a necessidade de fazer essa pergunta? A questão é que o rosto de anjo do Estevão não resolvia a questão. O ponto não era esse. O ponto era que ele tinha que ser condenado. Ele era o inimigo dos judeus, porque ele falava de Jesus, porque ele pregava Cristo, porque ele dava testemunho de Cristo. E o texto diz que ele não podia ser vencido, ele era um apologeta extraordinário, ele conhecia a palavra de Deus e ele era cheio do Espírito Santo. E eu digo para você, uma pessoa cheia do Espírito Santo que conhece a palavra de Deus, meu amigo, ninguém pode segurar uma pessoa dessa. Ninguém consegue derrotar uma pessoa dessa num debate. Então, conclusão, ao seguirmos com a leitura,
vamos encontrar o mais longo sermão do Novo Testamento, que é o Sermão de Estevão, 56 versículos. Ele vai expor a verdadeira razão pela qual ele está sendo julgado sem provas de crime. A dureza de coração dos judeus, a obstinação da desobediência deles, tanto nos seus dias, assim como foi nos dias dos seus pais, dos seus antepassados, um povo de coração duro, incrédulo, orgulhoso e idólatra, que resistiu a todos os líderes que o Senhor levantou no passado. E quando eles ouvem o discurso, as autoridades viram a oportunidade para condenar Estevão à morte, principalmente porque no final, quando ele já era confrontado, quando todos já rilhavam os dentes contra ele, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Pronto, aí acabou tudo. Foi a gota d'água, irmãos. Assim, o script seguiu seu curso, Estevão foi morto por apedrejamento, mas, de novo, o plano dos ímpios foi frustrado, porque o testemunho e a morte de Estevão vão abrir uma nova etapa na história da igreja primitiva. As roupas de Estevão, quando ele foi apedrejado, foram deixadas aos pés de quem mesmo? Um tal de Saulo de Tarso, né? E todos os intérpretes da vida de Paulo dizem que, ainda que não haja registro, muito provavelmente, o apedrejamento de Estevão, o testemunho de Estevão influenciou muito na vida de Paulo. Seja como for, quando Paulo entra em cena, Saulo, ali no caso, o maior algoz da igreja, será transformado por Deus no maior expositor bíblico do Evangelho de Jesus. Por meio dele, o Evangelho iria romper fronteiras e chegar aos confins da terra. Saulo de Tarso. Deus é muito surpreendente. Se eu tivesse que escolher alguém para fazer a obra do Senhor, eu procuraria um judeu convertido a Cristo e diria: olha, você se prepare, porque agora eu vou te usar. Se você não tiver meios, eu vou te dar. Não. O que Deus faz? Ele vai lá e ele pega um judeu cascudo, ele é um fariseu, ele é da tribo de Benjamim, ele é um judeu com tudo que você tem, com tudo que tem direito. Um tradicionalista, nacionalista, profundo conhecedor das Escrituras, mestre versado nas palavras de Deus. Deus fala: é esse homem que eu quero. E Deus vai lá, pega esse homem, transforma ele. E ele se torna o maior servo de Deus da história da igreja primitiva, embora ele mesmo se julgasse o menor de todos. Então, meus irmãos, pergunto de novo: quem era esse Estevão até o relato de Atos 6? Era um apóstolo? Era um pregador? Não. Era apenas um crente em Jesus. Mas como crente em Jesus, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. O que havia de especial nele? Bom, nele mesmo, intrinsecamente, não havia nada, ele era uma pessoa comum. O grande diferencial na sua vida foi o fato de ele ser cheio de fé e do Espírito Santo, da graça e do poder de Deus. E Lucas vai frisar esse ponto, dizendo que Estevão fazia diferença porque agia pelo Espírito Santo, versículo 10. Era o Espírito que os seus adversários não podiam resistir, e não o próprio Estevão. Então, de quem era o ministério da palavra, irmãos? Dos apóstolos. Eles disseram: constituamos diáconos para que nós possamos nos dedicar à palavra e à oração. Então, de quem era o ministério da palavra? Dos apóstolos. Estevão era um apóstolo? Não. Ele era um pregador? Até o capítulo 6, não. Ele era apenas um crente em Jesus. Mas sim, ele foi designado para a diaconia. O ponto é, ele se restringiu a fazer isso? Não. Ele foi além. Por quê? Porque era cheio de fé, porque era cheio do Espírito. Um homem que é cheio de fé, cheio do Espírito, um homem que é cheio da graça de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, ele não é um conformado, não é um acomodado, pelo contrário, ele é uma pessoa inquieta. Meus irmãos, nós vivemos numa geração calada, de pessoas acomodadas com as suas posições na vida, confortadas e
que permanecem onde foram postas, e ainda usam aquelas filosofias de botequim, time que ganha não se mexe. Não falam mais de Jesus, não estão dispostas a ir além daquilo que lhes é pedido para fazer, isto é, quando se dispõem a fazer o que lhes é pedido. Estevão amava Jesus, amava servir as viúvas, aos necessitados, mas ele não se conformou com isso, por mais honroso que fosse esse trabalho, ele pensou em ir além, irmãos, em servir mais e melhor. Então o que ele fez? Ele continuou a dar lugar ao Espírito Santo em sua vida, ele continuou a buscar a Deus, a estreitar os laços de comunhão com Cristo diariamente. E então, como consequência, o Senhor fez o extraordinário acontecer na vida dele. Eu pergunto a você, será que você está disposto a isso? Está disposto ou disposta a ir além e permitir que Deus te use para ir além e fazer por meio de você o extraordinário? Se não, o que é que te impede? O que é que tem feito você se acomodar? Por que você estacionou a sua vida? Por que enterrou os seus talentos? Irmãos, bem, seja como for, eu tenho boa notícia para você. Você não precisa reinventar a roda para mudar, você não precisa fazer algo além de suas forças, basta você se voltar novamente para o Senhor, basta você se reconciliar com o seu amor por Cristo, por Deus, nesse nível de comprometimento, basta você dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui, enche-me de novo com o Teu Espírito, tira, Senhor, a frieza do meu coração, tira, ó Deus, a zona cinzenta do comodismo da minha vida, arranca do meu peito todo orgulho que me impede de ir além, que me leva à acomodação, dá-me coragem para romper os meus limites, que eu mesmo me impus. Leva-me além no propósito de servir ao Senhor, porque foi para isso que eu fui criado, para glorificar o Teu nome, não para desfrutar dessa vida que é breve, que é passageira. A vida passa, meus irmãos, passa muito rápido, e os melhores anos das nossas vidas são hoje, são o agora, é o que de melhor nós temos para oferecer a Deus. Então, se você entende que essa palavra falou ao seu coração, se você se entende comprometido com isso, quero orar por você. Se não, também quero orar por você, para que Deus desperte o teu coração nesse sentido. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite diante da tua palavra, que não nos deixa, Senhor, no lugar da acomodação. A tua palavra fustiga a nossa alma, a tua palavra desafia o nosso interior, a tua palavra, Senhor, traz a verdade para nos confrontar, a tua palavra traz o testemunho para mexer com a gente e para nos fazer perceber, ó Pai, o quanto nós descansamos demais, o quanto nós paramos, o quanto nós deixamos, Senhor, passar o tempo e a oportunidade para te servir mais e melhor.
sem agir contra isso, sem reagir, ó Pai, contra essa situação. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito venha trabalhar no nosso interior, para despertar a nossa alma, o nosso coração, ó Deus, na direção de voltarmos aos Teus pés, de voltarmos ao Teu altar, à Tua presença, suplicando ali, clamando, chorando aos Teus pés, dizendo: Senhor, aviva-me, Senhor, renova-me, Senhor, restaura-me, Senhor, tira, Senhor, a frieza do meu coração, o abatimento, tira, Senhor, a acomodação da minha vida, Pai amado. Eu não quero enterrar os talentos que o Senhor me deu, porque o Senhor os pedirá de volta com juros no dia em que o Senhor vier. Nós não queremos, ó Deus, ser reprovados porque escondemos aquilo que o Senhor nos deu para usar para a Tua glória e para a Tua honra. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sair deste lugar, ó Pai, de abatimento, de acomodação, de prostração. Tira-nos, ó Deus, deste lugar e leva-nos, Pai, para onde as coisas estão acontecendo, ó Deus, para a Tua presença, para o meio da Tua glória, para o meio do extraordinário que o Senhor quer realizar através de nós, porque nós somos os instrumentos que o Senhor quer usar para fazer a Tua obra, a Tua vontade, para mudar a face dessa nação, para abençoar a vida de pessoas, para atender as viúvas, os órfãos, os necessitados, mas também para levar a Tua palavra, para defender a causa do Evangelho, ó Deus, para nos envolvermos, sim, em debates e questões, mas não políticas, e sim, ó Pai, aquelas que nos levam a testemunhar de Cristo e fazer a diferença na vida de pessoas, defender a Tua palavra, defender o Evangelho puro, genuíno, ó Deus, que vem sendo maculado, que vem sendo mudado para poder agradar ao cliente. Mas, Senhor, nós não somos clientes, nós somos ovelhas e precisamos do pasto verdejante, das águas de descanso para saciar as necessidades das nossas almas. Então suplicamos a Ti, ó pastor divino, pastor eterno, vem nos guiar a este lugar de avivamento, de renovo na Tua presença. Vem limpar, Senhor, as nossas vidas de tudo aquilo que nos amarra, que nos impede e que nos leva a viver, Senhor, tão pouco, quando nós podemos vivenciar muito mais na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a romper os limites que nós mesmos nos impomos, ó Deus, e a fazer aquilo que está diante de nós para ser feito, ó Deus, porque a Tua palavra diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, Senhor, nós não queremos apenas rogar que o Senhor envie trabalhadores para a Tua seara, mas nós mesmos queremos nos apresentar e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor, usa-me para glorificar e exaltar o Teu nome e para fazer muito mais do que tenho feito. Nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.